Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos irmãos do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, nesse reencontro com almas tão queridas. Então é uma oportunidade ímpar que a gente sempre tem de aprender um pouquinho mais, verdade? Então é com muita alegria que a gente vai dar continuidade aqui no estudo com o tema separação da alma e do corpo. E hoje a questão de 162, na qual fecha esse estudo. Então a gente vai ler aqui a pergunta que Kardec questionou aos espíritos e assim vamos dar continuidade aqui na nossa reflexão da noite de hoje. Pedimos a espiritualidade mais uma vez, o apoio, a inspiração, para que nos ajude poder levar aí um pouquinho daquilo que nos foi pedido. E assim Kardec questionou aos espíritos. Questão 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? A resposta que os espíritos deram. Frequentemente, ele a conserva por alguns instantes, até que a vida orgânica se extingue de uma vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. E Kardec aqui, ele faz aqui uma observação e uma explicação dele própria. Então vamos ver o que o Kardec nos fala aqui. Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário. Pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o despreendimento completo é mais lento. Veja bem aqui, meus irmãos, o que os espíritos nos falam, nos respondeu aqui, e a observação que o Kardec fez também. Então aqui a gente tem duas situações aqui. Ele está falando aqui do homem, do corpo, e está falando do espírito imortal. No caso do homem aqui, quando está chegando o momento do suplício, daquele momento ali verdadeiro ali, que ele vai ter que passar por aquela prova ali, ele já perde a sua consciência antes do suplício. E às vezes a preocupação é tanta que ele tem, às vezes isso ocorre após a decapitação. Então ele vai perdendo lentamente essa consciência. E isso não quer dizer que quando isso ocorre, o perispírito ainda esteja ligado, não quer dizer que ele esteja ligado ao corpo ainda. Então isso vai separando lentamente, pouco a pouco. Isso vai depender de cada caso. E no caso aqui do espírito imortal, aí já é uma situação diferente. Porque o espírito imortal, ele dotado aí de uma elevação moral superior, ele até participa, ele observa tudo. Ele fica a par de todos os acontecimentos, do que se está passando ali. E ao contrário de um espírito que não esteja nessas condições elevadas, ele passa por um momento de perturbação.
porque ele não está preparado, né? Ele não resistiria, então ele passa por essa perturbação. E essa perturbação, o tempo dela, isso varia de acordo com a elevação de cada um. Às vezes isso leva dias, semanas, meses e até anos. Então isso aí é de acordo com a elevação de cada um. Então isso é bastante profundo, né? A gente observar, e a espiritualidade sempre está atrás. Então, no momento do suplício, eles atuam de uma forma que todos possam se beneficiar das benesses do Pai. E aqueles que têm merecimento, com certeza, vai ficar isento de passar por isso aí. No caso aí do homem, né? Então, isso é curioso, né? A gente vê em tantos outros casos também das pessoas terem que ter passado por provas difíceis, não só pela decapitação, mas por outros processos, né, da cadeira elétrica, essas mortes violentas. Então, com certeza, né, a espiritualidade tem que agir. E isso é bastante louvável, né? E a gente tem que sempre agradecer. E às vezes tem irmãos que já passaram por isso aí sem dever nada para a lei do homem e tiveram que passar por isso aí. E alguns, né, no caso de espírito, que já passaram por isso aí, às vezes eles passaram para deixar um exemplo de confiança, de fé e acima de tudo, né, de demonstrar aí a imortalidade da alma, né? Então isso é bastante interessante. E para completar aqui, para fechar aqui o nosso raciocínio, né, para arrematar essa questão aqui, a gente vai pedir aqui um auxílio aqui ao Espírito Miramês, que tem um estudo bastante significante, que vai nos auxiliar aqui na compreensão desse tema tão um pouco dramático para nós, né? Falar sobre ele. Então, vamos ver o que o Miramês fala aqui sobre essa questão. Isso está no livro Filosofia Espírita, no volume 4, no capítulo 9. A alma e a decapitação. Por existir a guilhotina na França, o tema sempre vinha ao pensamento dos estudiosos e certamente por isso também foi feita essa pergunta aos espíritos superiores. A resposta certamente não pode ser generalizada. Cada alma é um mundo diferente na sua estrutura espiritual. E poucos são as que conservam a consciência no ato da decapitação. Alguns espíritos, de acordo com a escala de despertamento da alma, perdem a consciência, sem que possamos determinar o tempo. Havia espíritos encarnados que, somente em saber que a sua cabeça iria para o balaio do carrasco, começava a sofrer. E ante a visão do aparelho assassino, perdiam logo a consciência, indo acordar somente de muito tempo. O suplício é uma prova na qual a dolorosa lição, via de regra, serve de resgate redentor, como karma que só o passado pode explicar. A guilhotina foi responsável pelo rolar de muitas cabeças que no passado fizeram compromisso com as trevas. O inventor desse instrumento de morte foi inspirado por massa enorme de pensamentos inferiores, produzido pelos malfeitores que deveriam morrer nele, como resgate do mal que cometeram no seio da sociedade. Não obstante, nem todos que ali foram entregues ao carrasco impiedoso estavam movidos por dívidas de um tempo que passou. Em muitos casos, foram processo de despertamento das criaturas. Alguns espíritos, antes de reencarnarem, pediram esse meio de retornar à pátria espiritual, para exemplificar coragem e fé, mostrando por esse fato que existe o mundo dos espíritos e que ninguém morre. Para o espírito evoluído, qualquer morte a qual for preciso se submeter
É um simples acontecimento, como o de vestir roupas que se trocam com alegria, quando necessário. O medo de morrer, para o ignorante, vem por força instintiva de conservação e sempre passa dos limites por falta de conhecimento da verdade. O espírito pode ficar ligado ao corpo por horas, dias, meses ou anos, depende da sua elevação. No caso de Francisco de Assis, por exemplo, ele deixou o corpo como se deixa uma roupa usada e suja, com plena consciência de seu estado de vida, na sua lucidez imperturbável. Assim aconteceu com vários outros missionários que vieram à Terra por misericórdia de Deus. Morrer para eles, na linguagem humana, é viver, não lhes preocupando com a forma. Escolhe o que mais pode consolar aos que os cercam e levá-los à fé e à confiança em Deus. Jesus submeteu-se aos braços da cruz para mostrar à humanidade que ela deve suportar todos os problemas da vida, que a dor desabrocha nos corações muitos poderes e que as portas do céu se abrem pelo bem compreendida para cumprir sua promessa. Ele voltou, provando que a morte não existe. A missão do Espiritismo é essa também. Seja como for e como devas passar para o lado de cá, vem com confiança. É isso aí, meus irmãos. Né? A gente analisou aqui a questão aqui do Miramês, aqui, justamente o que os Espíritos falou e o que o Kardec também, né, complementou aí na sua observação. Então, isso é uma oportunidade, independente de cada caso, a gente não vamos julgar aqui, né, porque tudo está programado, né, de um plano reencarnatório, e todos aqueles que passaram superaram, né, essa difícil missão. Então, Jesus está sempre aí no leme, né, e a gente só tem que agradecer essa oportunidade bendita da reencarnação, e ele, né, passou por tudo isso aí e veio demonstrar para nós que a vida continua, a vida é bela. Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade mais uma vez e que Deus nos abençoe, nos ampare hoje, agora e sempre. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que assim seja.